Quem achou, diga amém. Amém. Aí a gente vai ler o versículo 7, o 8 e o 9. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó. Verso 9. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como de uma planta. Eu vou repetir o verso 7 novamente, que diz assim, ó. Porque ainda, ou melhor, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Ainda se renovará. Eu vou repetir de novo. Ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Glória a Deus. Você vai olhar para essa irmã que está do seu lado com muito carinho e você vai dizer assim para ela no 3. A raiz ficou. Eu falei no 3. Está todo mundo ansioso. Glória a Deus. No 3 você vai dizer assim, ó. A raiz ficou, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. A raiz ficou. A raiz ficou. E se você acredita, senta adorando o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Querida igreja do Senhor, nós acabamos de fazer menção aqui de um texto que está dentro de um livro muito conhecido da Bíblia, né, das Escrituras Sagradas. A história de Jó é um dos textos mais emblemáticos da Bíblia. Bem verdade é que todas as vezes que nós queremos falar sobre paciência, nós vamos falar como? Senhor, me dá a paciência de Jó. Deus, na verdade, o capítulo 1 apresenta Jó como um homem de Ur dos Caldeus. E eu amo essa narrativa porque quando nós vamos no capítulo 1 fazer menção de Jó, quando nós vamos ler acerca da sua história, nós sabemos que Jó, ele é um dos homens mais ricos de Ur dos Caldeus. Ele é um homem de proeminência, ele é um homem de relevância. Jó não é qualquer um. Jó é um homem rico. Jó é um homem de posses. Jó é um homem que, dentro da sua cidade, do lugar da sua habitação, ele é alguém de reconhecimento. Porém, quando nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, nós vamos ver que a história de Jó não se inicia falando do que Jó possuía. A história de Jó, embora Jó tenha muitos recursos, dinheiro, prosperidade, reconhecimento, a história dele não se inicia falando daquilo que ele possuía, mas a história de Jó se inicia falando de quem Jó era. Eu vou repetir isso aqui, porque é muito relevante nos dias de hoje o fato de ter as pessoas serem conhecidas por aquilo que elas têm. Só que a Bíblia nos pontua, e nada na Bíblia é por acaso, tudo aqui tem um propósito. Embora Jó tendo muita coisa, não se inicia a história deste homem falando de tudo aquilo que ele possuía, mas sobre quem ele era. Irmã Priscila, e quem Jó era? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É dentro dessa narrativa que eu quero falar acerca deste homem, porque dentro deste contexto do capítulo 1 ainda, nós lemos e nós conhecemos a história falando que os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor. E essa narrativa, ela está transitando dentro de um cenário celestial.
os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor. E o texto diz no capítulo 1 que junto com os filhos de Deus também se apresenta Satanás, o acusador. A ideia deste capítulo 1 e a narrativa do livro de Jó, a ideia é de um teor jurídico. É por isso que nós vamos ver que o texto diz que os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e no meio dos filhos de Deus também vem Satanás. Quem é Satanás, irmã Priscila? O acusador, aquele que veio para apontar o príncipe deste mundo, o príncipe deste século, aquele a qual o mundo jaz no maligno. E é interessante que quando ele se aproxima junto com os filhos de Deus, e eu disse que a ideia ali é um contexto jurídico, a narrativa por detrás é um contexto jurídico. Quando os filhos de Deus se apresentam, o acusador também, Deus, olhando que ele estava no meio, faz uma pergunta: de onde vens? Na verdade, o que o Senhor estava dizendo para o diabo era: quem te convidou para estar aqui? Eu preciso abrir aqui rapidamente um parênteses para você entender. Quando Deus criou Adão e Eva, lá colocando eles no jardim no Éden, que Adão e Eva pecam, eles entregam a autoridade nas mãos de Satanás. A partir daquele momento, toda a autoridade está nas mãos do diabo. Lembrando, Jó não é pós-Calvário, Jó é antes do Calvário. Então, dentro dessa semântica, o diabo tinha autoridade, o diabo tinha acesso, o diabo era acusador, o diabo se apresentava diante de Deus para poder apontar a humanidade. É por isso que o Senhor fala bem assim: de onde vens? Não é porque Deus não sabe, é porque Deus queria entender qual era a intenção dele. E aí o diabo fala bem assim, ó: de andar pela terra, de rodear a terra e de passear por ela. O que Satanás está dizendo é: eu vim do lugar na qual eu tenho autoridade e eu tenho controle. Aí Deus fala bem assim, ó: vistes o meu servo Jó. O que Deus está dizendo para o acusador é o seguinte: você passeia pela terra, você governa a terra, o sistema está caído em você. Já que você passeou por ela, já que você andou por ela, eu vou te fazer uma pergunta: por acaso você observou o meu servo Jó? O que é que Deus estava dizendo, irmã Priscila? O que Deus estava dizendo é: ainda que o sistema esteja caído em você, tem alguém na terra que não se prostrou a este sistema. Ainda que o mundo caiu, ainda que o mundo jaz no maligno, observou no passear dessa terra que ainda que o homem se corrompeu, ainda que a iniquidade está grande, tem um homem que não se prostrou ao seu sistema. Tem um homem que é justo. E eu acho isso aqui lindo, porque quando Deus usa a expressão meu servo Jó, o que o Senhor está dizendo é: tem alguém na terra em quem eu tenho relação com ele. Era Deus dando um testemunho a respeito de Jó. Ele não é um mero perseguidor, ele é alguém comprometido para me servir. Ele não é um mero perseguidor, ele não é mais um. Ele não é alguém que está na terra, mas está caminhando com segunda ordem da carne. Ele é o meu servo. E aí Deus vai começar a falar a respeito de Jó. Ele é justo, ele é íntegro, ele se desvia do mal, ele anda na minha presença. Aleluia. Eu acho interessante porque o que Jó tinha não era baseado nos interesses, mas era baseado num relacionamento que ele tinha com Deus. E quando o Senhor, irmão, começa a falar de Jó, isso mexe comigo.
Porque Deus não está falando de um homem, Deus está falando de um servo. Deus não está falando de alguém que tem apenas dom, mas Deus está falando, irmã Érica, de alguém que tem caráter. Irmão, Deus não está falando de alguém que ora serve, ora não serve. Deus está falando de alguém que é justo, de alguém que é íntegro, de alguém que se desvia do mal. Deus não dá testemunho de dons, Deus está dando testemunho de caráter. Num tempo onde é muito bom dar testemunhos daquilo que é apresentado, Deus está dando um testemunho de um homem que apresenta quem Ele é. Vou repetir isso aqui. Num tempo onde nós somos cativos, num tempo onde nós nos impressionamos com o dom das pessoas, com aquilo que ela faz, com aquilo que ela tem, aleluia, Deus ainda dá testemunho de pessoas e de servos que não está preocupado em mostrar o que tem, mas está preocupado em ser íntegro, ser santo, ser reto, ser temente. Eu ainda prego para uma igreja que não está preocupada em apenas mostrar o que tem, mas eu prego para uma igreja, aleluia, que ainda se compromete com a verdade, que ainda se compromete com a palavra, que ainda se compromete em caminhar em integridade, santidade, temor diante do Senhor. É deste homem que o Senhor está dando um testemunho. Aí Jó, ele fala para ele assim, porque ele é acusador, ele fala para o Senhor, ele só teme ao Senhor, ele só é tudo o que ele é diante do Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele, o Senhor abençoa ele, o Senhor cerca ele de bens. Aí o Senhor olhou e falou bem assim, irmãos, é muito forte isso aqui. Você acha isso, Satanás? Então, escute. Vai, toca em tudo que ele tem. Aleluia. Rebadará sé. Porque o diabo pode até tocar naquilo que nós temos, mas ele não tem legalidade para tocar em quem nós somos. O diabo pode até tocar naquilo que nós possuímos, mas ele não tem poder de tocar na essência que nós carregamos. É por isso que o Senhor autorizou o diabo tocar. Toca! Porque eu vou mostrar para você que ele me serve não é pela casa que eu dou, que ele me serve não é pela porta que eu abri, que ele me serve não é pelo carro que ele tem, aleluia, que ele me serve não é por todos os bens e prosperidades que ele possui. Toca nele, eu te autorizo, porque eu vou te mostrar, Satanás, que ele me serve porque ele tem caráter, porque ele me serve porque ele é verdadeiro, porque ele me serve porque ele é sincero e tem essência e verdade na minha presença. Toca. A Bíblia diz que então o diabo vai e toca. Você conhece este texto, eu não vou me ater aqui. A verdade é que em um dia Jó perdeu. Jó foi tocado em 3 áreas. Qual, irmã Priscila? Na área que ele possuía, na área que ele amava e na área que ele era. Na área que ele possuía 11.000 animais. Na área que ele amava 7 filhos e 3 filhas. E em quem ele era? Saúde. A história de Jó mexe com a gente porque o que nós pensamos é como é que Deus pode permitir tantas aflições a um homem justo. A história de Jó mexe com a gente porque no nosso pensamento e na nossa condição humana a gente pensa: servi direito, fiz direito, caminhei reto, estou vivendo diante do Senhor com integridade, porém tudo que é de ruim me sobreveio. Irmãos, é dentro deste contexto
de um homem que viveu as maiores pressões e processo da sua história. Que eu quero dizer para alguém que está aqui nessa noite: a última palavra ainda vem daquele que governa a tua história. Eu não sei que processo que você está, eu não sei qual é a dor que você carrega, eu não sei qual é o caos que você se encontra, mas a palavra que eu vim liberar nesta noite é: o Deus que autoriza também é o Deus que dá a última palavra, é o Deus que está no controle, é o Deus que não esqueceu, é o Deus que permanece no governo. O processo de Jó durou 9 anos. Aleluia. Eita. Aí a gente ainda, irmã Érica, quer dizer assim: Deus me dá a paciência de Jó. É tão lindo, né, esse jargão? Só que paciência é gerada no processo. Eu preciso que você entenda aqui nesta noite algo. Embora Jó não tenha blasfemado contra o Senhor, porque nós vemos no capítulo 1 que quando ele perde tudo, quando o ápice da sua perca é os filhos, ele rasga as suas vestes, ele deita cinza sobre a sua cabeça, e a palavra que sai da boca de Jó é: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu retornarei para lá. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Embora Jó não tenha blasfemado, embora Jó não tenha tocado na integridade, caráter e santidade de Deus, eu preciso que você entenda uma verdade. Do capítulo 3 ao capítulo 40, nós vamos ver Jó fazendo 16 perguntas e 34 lamentos. Dentre estes lamentos, o primeiro lamento de Jó está no capítulo 3. E o primeiro lamento de Jó é: Senhor, amaldiçoa o meu dia. O lamento de Jó, ao dia do seu nascimento, a maldição do seu nascimento expressa a dor, o sofrimento e a morte, a fim de ter alívio. O segundo lamento de Jó, eu vou pontuar aqui apenas 3. Jó, na sua dor, quer entender a justiça de Deus e a razão pela qual os justos sofrem. Outro lamento de Jó, ele se lamenta por ter sido abandonado pela esposa. Aleluia. Rebadaracé. Enquanto eu prego aqui nessa noite, o Espírito fala assim, está falando no meu coração: filha, tem pessoas que estão no mesmo processo que Jó, qual? Melhor, no mesmo estágio que Jó, qual? Lamentos. Não é murmuração, é lamento, tem uma diferença. Abandonado pela esposa, abandonado pelos amigos, abandonado, sentindo-se abandonado até mesmo pelo próprio Deus. Porque assim, o processo revela quem está conosco para tudo e quem está conosco apenas por um momento. O processo revela quem está com a gente de verdade, ah Deus, ou quem está conosco por causa daquilo que a gente oferece. Dentre os lamentos de Jó, irmãos, eu preciso que você entenda algo nessa noite. Apesar de tudo, apesar da dor, apesar do lamento, apesar da angústia, apesar dos questionamentos, Jó destaca também o que? Perseverança, mesmo no meio da angústia, porque fé não é ausência de
questionamento, mas busca contínua diante do Senhor. Vou repetir isso aqui: fé não é ausência de questionamento, mas é uma busca contínua diante do Senhor. E eu já quero liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite. Deus está dizendo, no meio da sua angústia, no meio da sua dor, no meio dos seus questionamentos, persevera em fé, persevera em fé, persevera em fé, persevera. Sabe o que vai fazer você romper este processo? Sabe o que vai fazer você romper esta dor, que irmã Priscila? Ser incrédulo, abandonar tudo, descer, aleluia, do barco. Não, irmão, não vai ser isso que vai mudar essa condição. O que vai mudar o estágio da sua vida é você se decidir, caminhar em fé, romper em fé, chorar em fé, jejuar em fé, colocar sobre a sua cabeça um pano de humilhação, colocar o joelho no chão em fé. Não estou entendendo, está doendo, eu estou com angústia, Deus parece que me abandonou, mas você mesmo diante de tudo isso, rompa em fé. Eu vim pregar para alguém aqui que quer desistir. E o céu nessa noite nos para aqui para dizer: eita, o Jó. O Jó é alguém de maior testemunho. Jó é a prova de que Deus não ausenta-se no meio da luta. Jó é alguém de que Deus não deixa Satanás dar a última palavra, o tráfico não dá a última palavra, a bebida não dá a última palavra, o baile funk não dá a última palavra. Eu vou liberar: o câncer não dá a última palavra, a última palavra ainda vem do céu, do céu, do céu, do céu. A última palavra ainda vem do céu. Olha para esse crente que está do teu lado e diga assim: tenha esperança, o céu vai se apresentar. Aleluia, aleluia. O capítulo 14 a qual nós acabamos de fazer menção, Jó, ele está no ápice da sua dor e do seu sofrimento. Aleluia. Jó, ele vai começar a falar sobre este capítulo, e o que Jó está querendo nos mostrar é sobre a brevidade da vida, a morte sendo o fim para o sofrimento. Sabe o que é interessante deste capítulo? Que a fala de Jó ali é, entre linhas: se eu morrer, passa. A morte é a saída. E enquanto eu li este capítulo, o Senhor me dizia: tem pessoas que entrou com este pensamento: é melhor morrer do que permanecer com essa dor. É melhor eu morrer do que continuar nessa situação, neste processo. Mas como boca do Senhor, nesta noite eu vim liberar uma palavra. Você ainda tem muito que viver nessa terra. Você ainda tem muito que produzir nesta terra. Você tem muitos lugares, eu vou liberar como Deus está mandando. Você tem muitos lugares para pisar ainda nessa terra. Você tem muitas vidas para ganhar ainda nessa. Não, a morte não vai ser a última situação deste processo. Não vai ser. Não vai ser. Aleluia. Neste contexto, Jó, ele fala poeticamente sobre a morte. E o capítulo e o versículo que nós lemos: porque há esperança para a árvore. O que Jó está querendo nos mostrar que é a possibilidade de um recomeço. Aleluia. Jó está
querendo aqui mostrar a possibilidade de um recomeço mesmo diante de tanta dor. E aí ele vai dizer assim: há esperança para a árvore que foi cortada. Sabe o que Jó está dizendo? Nem tudo está perdido, mesmo parecendo o fim. Nem tudo está perdido. Mesmo você olhando ao seu redor, mesmo você olhando para o seu lado, mesmo você olhando para diante de você, o céu me trouxe aqui para dizer: nem tudo está perdido, mesmo parecendo que você está vivendo o fim. A esperança, ela é o combustível do Espírito para alguém continuar. A esperança, aleluia, é a vitalidade da alma e do Espírito para quem acredita que ainda tem uma promessa. Eu vim pregar para você aqui nessa noite, e Deus está dizendo assim: ei, enquanto você tiver esperança, enquanto você continuar confiando, enquanto dentro do porão da sua alma houver um sopro de esperança, tem possibilidade de recomeço. Sabe o que o diabo quer botar na tua mente? Que não tem mais jeito. Sabe por que você está querendo morrer? Porque você está sem esperança. Mas o céu me trouxe hoje aqui para dizer: tem esperança. E enquanto tiver esperança, tem possibilidade. Tem possibilidade. A esperança dentro do contexto bíblico, ela é a confiança que nós temos em Deus, nas suas realizações, nas suas promessas. Irmãos, o homem ele pode viver sem muita coisa. O homem pode ter escassez de muitas coisas em muitas áreas, mas um homem não pode ficar nem um segundo sem esperança. O homem não pode ficar nem um minuto sem esperança. Por quê? Porque ela é a energia, ela é a realização que eleva o nosso espírito a crer. Enquanto você tiver esperança na sua alma, você vai ter força para guerrear neste processo. Provérbios 18 está escrito assim: o espírito do homem o sustentará na sua enfermidade. Olha que forte. Mas o espírito abatido, sem esperança, quem é que levantará? Sabe o que o proverbista está dizendo? Se o espírito estiver forte, o corpo pode estar ferido, que ele permanece de pé. Se o espírito tiver esperança, irmão, você pode ser traído, caluniado, você pode ser perseguido, mas se o teu espírito estiver cheio de esperança, todo o teu corpo fica de pé. Aleluia! Mas se não tiver esperança, o seu espírito, todo o teu corpo cai. É por isso que nós vamos ver Jó passando 9 anos de processo e permanecendo, perseverando em fé, porque ele tinha esperança. Hoje Deus está dizendo: eu vou liberar, eu vou fortalecer, eu vou em Deus nessa noite, irmão. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Ele está dando esperança para alguém aqui. Ele está dando esperança para você acreditar. Ele está dando esperança para você no meio deste processo. Ele está dando Deus está dando esperança para alguém continuar. A esperança não é um sentimento vago. A sua esperança tem um nome
possibilidade de recomeço. Paulo escrevendo na igreja aos Coríntios, ele diz assim: Cristo em nós é a esperança da glória. É Paulo dizendo: não tem problema se eu passar processo, Cristo em mim é a esperança da glória. Não tem problema se eu passar perseguição, Cristo em mim é a esperança da glória. Não tem problema se eu estiver sendo aflito, abatido, perseguido, passando fome, necessidade, escassez, naufrágios, perigo, porque Cristo em mim é a esperança da glória. E hoje ele prega para alguém aqui para dizer: você não precisa do homem, você não precisa da terra, você não precisa de uma conta bancária cheia. O que você precisa é de Jesus. Eu senti graça e eu vou liberar. O que você precisa é de Jesus. Jesus, Jesus. A palavra hoje é Jesus. É a esperança para que tudo volte a brotar novamente. Ó Jó, porque a esperança, aleluia, para a árvore que foi cortada, aleluia. Sabe o que Jó está dizendo? Foi cortada, perdeu o tronco, perdeu o galho, perdeu o fruto, perdeu a sua beleza, perdeu a sua formosura. Jó dizendo: o processo roubou a beleza, o processo roubou a alegria, o processo. Eu estou pregando para alguém que já está entendendo. Foi cortado, não tem mais frutos, não tem vitalidade, não tem cor, não tem brilho, não tem tronco, não tem sabor, está sem vigor, está sem beleza. Aí Jó vem dizendo assim: pode até ter cortado a árvore, mas ainda, mas ainda, irmão Priscila, o que isso significa? Ser cortado, mas ainda uma conjugação adversativa, um contraponto de uma situação opositiva ao que está sendo dito. Você vai entender. Ainda expressa uma continuidade, apesar de. Ainda expressa uma continuidade, apesar do que aconteceu. Ora, Abacuque vai dizer sobre isso no capítulo 3 do seu livro, dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que os rebanhos sejam exterminados na malhada e nos currais não haja gado. Aí Abacuque vai fazer um contraponto. Tá ruim, tá faltando, não tem boi, não tem ovelha, não tem uva, não tem nada, mas ainda que não tenha nada disso, tem uma verdade: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ó, o salmista Davi no capítulo 23, no número 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque ainda que eu passe pelo vale, ainda que eu passe pela dor, ainda que eu passe pelo beco escuro, tem um Deus que caminha comigo, tem um Deus que anda comigo. Eu vim liberar uma palavra para alguém, e o céu está dizendo: em detrimento dos aindas que está na tua história, em detrimento dos aindas que alcançou a sua vida, pode ter, aleluia, dor, angústia, medo, desespero, escassez, mas ainda há uma possibilidade, ainda há um recomeço, ainda há uma continuidade. E eu vim liberar esta palavra: pode ter sido cortado, mas ainda tem renovo. Pode ter sido ferido, mas ainda tem restauração. Pode ter sido machucado, mas ainda tem renovação. Deixa
Deixa eu ver se você acredita. Já tem alguém que está chorando ali. Jesus já está nesta noite trabalhando. Meu Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: tem possibilidade de uma continuidade na sua vida. Tem poça rebasse. Será que você acredita nessa palavra? Levanta a tua mão e adore aquele que vive e reina. Porque Deus me trouxe aqui para dizer: foi cortado, mas ainda tem renovo. Foi ferido, mas ainda está, Senhor. Eu estou sentindo o movimento do Espírito. Foi castigado, ferido, mas ainda tem renovo. Olha para esse crente que está no teu lado e diga assim: ainda. Não, diga para ele com fé: ainda. Ainda tem possibilidade. Eu não sei qual o processo que você está, minha irmã, mas eu vim como boca do céu para dizer: tenho ainda na sua história. Eu não sei qual é o escárcere que você está, o cárcere, o cativeiro, a angústia, a dor, o desespero, mas Jesus me trouxe aqui para dizer: ainda tem, ainda existe. O ainda de Deus está descendo na vida de alguém aqui, e o céu está dizendo: você vai viver um tempo de renovação novamente, porque ainda tem possibilidade. Quem está cuidando de você é o dono das impossibilidades. Foi cortada. Oh Deus, o homem pode cortar, só que sabe o que ele não sabe? Que ele cortou só a estrutura. Ele cortou a estrutura, Érica. Ele podou, ele tocou. Saiu fruto, saiu flor, saiu flores, foi saindo tudo. Só que deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Sabe por que o renovo vai apresentar na sua vida? Sabe por que o renovo de Deus vai se apresentar na sua história novamente? Porque na terra ficou a sua... Não. Porque na terra ficou a sua... E Deus tem compromisso de renovo com quem tem raiz na terra. Quem não tem raiz, o vento leva. Quem não tem raiz, o processo tira da igreja. Quem não tem raiz, a primeira palavra, o primeiro olhar, a primeira falta de oportunidade, a primeira falta de oportunidade que o homem tira de você, você dá as costas, você volta para o mundo, você volta da onde você tinha saído. Isso aí é coisa de quem não tem raiz. Mas quem tem raiz permanece. Quem tem raiz fica. Eu estou pregando pra gente que o homem tocou, que o diabo tocou, mas você ainda está plantado. Está plantado, está plantado, está plantado, porque tem raiz. 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 Cadê os crentes que têm raiz? Cadê os crentes que têm raiz? Tentaram te tirar do conjunto, não tem problema, você tem raiz. Tentaram tirar você da escala, não tem problema, você tem raiz. Tentaram te abater, te perseguiram, tentaram tomar de você a palavra profética que você liberava, mas eu vim liberar para a sua vida a árvore. Nessa noite, você não está respaldada apenas na estrutura, você está respaldada na sua raiz. Quem tem raiz, o processo não rouba. Eu vou falar como Deus está mandando. É o diabo olhando para você e fala: eu quero ver se hoje ela vai se levantar. E você se levanta, por quê? Porque você tem raiz.
É o diabo olhando e dizendo: eu toquei no filho, toquei no marido. Essa atrás você tocou. Só que tem um problema: o Deus que te autorizou tem poder de restituir. Tem raiz. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que tinha todos os motivos de desistir. Até você mesmo se surpreende com você. Por quê? Porque a vontade é de abandonar, a vontade é desistir, a vontade é parar. É você dizendo: eu não vou mais, eu não canto, eu não prego, eu não profetizo. Daqui a pouco a primeira oportunidade está você cantando, profetizando, orando. É você dizendo: não atendo mais o telefone, não vou mais fazer oração. Mas a primeira vida que te chama no WhatsApp, logo você está orando. O que é isso? É gente que tem raiz. Você está ferido, minha filha, mas você ainda tem raiz. Deus me trouxe aqui para dizer isso para alguém. Sabe por que você ainda permanece? Porque você tem raiz. E meu Deus me trouxe aqui para dizer: hoje eu sou Deus que estou trazendo renovação para o seu estado de corte. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou autorizando um novo tempo. Assim como o diabo teve permissão, hoje a terra vai ter que ter permissão. Vai ser liberado tudo aquilo que você precisa para voltar a ser renovado. Vai voltar a crescer, vai voltar a florescer, vai voltar a brotar, porque você tem raiz. Oh Deus, a raiz é a vital para a sobrevivência da árvore. É a raiz que sustenta e nutre e traz desenvolvimento. É a raiz que ancora a árvore, por isso que a árvore tem estabilidade. Hoje Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: as suas raízes estão no chão, as suas raízes estão bem firmadas, e as suas raízes estão condicionadas a não fazer com que você desista. Olha o que Jó disse. Olha o que Jó disse: ainda renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, a planta volta a dar ramos. Eu termino aqui, eu fecho aqui. A hora foi embora. Meu Deus, foi embora mesmo. Cadê a irmã? Pra gente louvar. A irmã que cantou. Vem cá, Varua. Você tem raiz, mulher, vem cá. Se põe de pé. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você. Hoje o céu me trouxe aqui para liberar uma palavra para a vida de alguém. Eu vou fechar exatamente neste tópico. Haverá um renovar de Deus para a sua vida neste processo. A palavra renovar significa passar por algo. Não só passar por algo, mas expressa uma verdade profunda. Não é só alguém que passa, mas é alguém que supera. Não é só alguém que passou o processo, mas superou o processo. Eu não entendi, vai entender. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você não vai apenas passar, você também vai superar o processo. Porque aquilo que te trouxe dor um dia não vai continuar trazendo para você feridas na sua alma. Você vai passar e vai superar para dar testemunho. Você vai passar e você vai superar para poder colocar um novo cântico na boca. Porque tem gente que passa o processo, mas não supera o processo. Tem gente que passa o cenário de dor, mas vive voltando naquele, Senhor, vive voltando naquele mesmo estado, naquela mesma condição. Mas hoje Deus está dizendo: o renovo que desce do alto
vai fazer você romper. O renovo que desce do alto vai fazer você romper. Vai fazer você gerar novos brotos, novos rebentos vai sair de alguém. E Deus manda eu dizer: vai superar para viver tudo novo. Tudo novo. Tudo novo, diz o Senhor. Tudo novo. Eu quero que você coloque a mão no teu coração nessa noite, porque Deus me trouxe aqui para dizer: filha, diga que as águas do Espírito estão fluindo sobre as raízes de alguém. E meu Deus me trouxe aqui para dizer: você vai profetizar de novo, você vai adorar de novo, você vai liderar com graça de novo, você vai voltar na posição, na estrutura de novo, diz o Senhor. As águas do Espírito estão nessa noite, jorrando a alma de alguém, e Deus está dizendo: enquanto a água flui no seu espírito, tudo velho está saindo, a cura está acontecendo, a superação deste processo está chegando. Você não vai ficar parada nessa dor, você não vai ficar caída neste trauma, você não vai ficar chorando este luto para Senhor, você não vai ser enterrada junta, você não vai ficar dentro de um quarto fechado por causa de alguém que foi embora. Assim me autoriza o Senhor a dizer nessa noite: é tempo de superar, minha filha, é tempo de passar por este processo e viver o novo do Senhor. É novo, é novo, é novo. Cadê você que acredita? É novo, é novo, é novo do Senhor. Eu vou orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Se houver alguém aqui nessa noite no nosso meio que se afastou dos caminhos do Senhor, não suportou o processo, não suportou a dor, eu te entendo, irmão.